Hoje vamos descobrir o distrito de Castelo Branco. O distrito de Castelo Branco pertence à região centro de Portugal, na região da Beira Baixa. Tem uma área de 6.675 km², sendo o quarto maior distrito português. Capital do distrito, tem ainda mais 11 municípios. O relevo do distrito é bastante acidentado, em especial na sua parte norte, onde se encontram as serras da Estrela, da Gardunha, da Lousã e da Malcata. Dizem que a origem de Castelo Branco parece ter sido um castro edificado no cimo de um monte, em cuja encosta assentou mais tarde a vila. O Museu Francisco Tavares Proença Júnior é o mais conhecido da cidade de Castelo Branco. Fundado em 1910, é já um museu centenário. O Solar dos Cavaleiros, edifício situado no centro histórico, serve de instalação a uma parte do Museu Cargaleiro, onde podemos apreciar o notável conjunto de obras que integram o acervo da Fundação Manuel Cargaleiro: pintura, cerâmica, escultura, azulejaria e tapeçaria. A Casa da Memória é um museu destinado a homenagear a memória do povo judaico, que enquanto lhe foi permitido viver em Portugal, viviam na judiaria, na Rua Nova, e os cristãos novos, os judeus que continuaram a residir em Portugal, que sob o olhar ameaçador da Inquisição, viviam um pouco por toda a vila. Passamos ao Museu de Arte Sacra Domingos dos Santos Pio, a funcionar no Convento da Graça e que expõe artefactos de cariz religioso. Cidade com o maior número de portados quinhentistas de Portugal, são um legado do século XVI e constitui uma das mais genuínas expressões do património arquitetónico desse século. Não esquecer de visitar o Jardim do Paço Episcopal, um dos mais originais exemplares do barroco em Portugal, no que respeita à estatuária, aos aspectos simbólicos e à disposição dos seus elementos em percursos temáticos. Um dos produtos típicos da região são as colchas de linho bordadas com fios de seda natural, conhecidas como o bordado de Castelo Branco, que se crê serem de inspiração oriental e que se tornaram conhecidas a partir dos meados do século XVI. São conhecidas pelas suas cores vivas e pelos elementos que retratam, normalmente relacionados com a natureza, destacando-se o frequente uso de árvores e pássaros. Saímos em direção a Idenha Nova, situada no centro de Portugal. Está tão perto de Lisboa, como do Porto, ou mesmo de Madrid. Foi o primeiro município português a integrar a rede internacional de biorregiões, cujo objetivo passa pela implantação de uma estratégia de desenvolvimento de atividades de sustentabilidade ambiental no território. Junto à barragem de Idenha Nova, a cidade criativa Boomland alberga o Boom Festival, considerado como o melhor festival na Europa na área do ambiente. É o único festival português com prémios internacionais, nomeadamente na área ambiental. Aqui podes visitar Idenha Velha, verdadeira aldeia-museu. É uma aldeia histórica, classificada como um monumento nacional, e possui as piscinas batismais mais antigas da Península Ibérica, cuja construção data da segunda metade do século IV, quando o território pertencia ao Império Romano. Monsanto, outra aldeia histórica, outrora designada como a aldeia mais portuguesa de Portugal, é uma das 12 aldeias históricas de Portugal, situada no meio de gigantescos penedos de granito. Alguns deles até servem de casa. É de uma incrível história e beleza. Tem um castelo templário e aldeias abandonadas que criam bastante curiosidade nas mentes mais criativas. Também com o carimbo da Unesco, pelo facto de ser cidade criativa da música, expressão artística que acompanha o dia-a-dia das pessoas e onde o adufe aparece como o único instrumento de suporte ao canto da música folclórica. As adufeiras de Monsanto procuram preservar as canções e a arte de tocar o adufe, introduzido na Península Ibérica entre os séculos VIII e IX pela mão dos árabes, é habitualmente tocado apenas por mulheres. Seguimos até Penamacor, que foi uma das mais importantes fortalezas da fronteira portuguesa. Ainda hoje, são visíveis monumentos que atestam a importância estratégica militar de Penamacor, além de outros monumentos emblemáticos. Penamacor é habitat natural do lince ibérico, que partilha a área protegida da Reserva Natural da Serra da Malcata, com uma extraordinária diversidade de fauna e flora. Entre serras e vales, há fantásticos cursos de água que nos oferecem algumas das melhores praias fluviais de Portugal. Continuamos até Vila Velha de Ródão, onde os mais antigos vestígios do passado são de natureza geológica e estão datados com cerca de 600 milhões de anos. Desse período são visíveis
nas rochas schistosas e quartzíticas, fósseis de trilobites e bivalves, testemunhos de um antigo mar que chegava até Ródão. As portas de Ródão são uma referência incontornável nesta paisagem e servem de habitat para a maior colónia de grifos do país. Trata-se de um lugar privilegiado, onde podem ser observadas 116 espécies de aves, muitas delas consideradas em vias de extinção e algumas muito raras. Não deixe de visitar a ilha e Fonte das Virtudes e também a estação zooarqueológica da Foz do Enxarrique. Belmonte é um lugar pleno de história e mística. Situado em plena Cova da Beira, Belmonte oferece uma ampla vista sobre a encosta oriental da Serra da Estrela. Nas suas proximidades, encontra-se também a Reserva Natural da Serra da Malcata. Aqui, podes visitar o Castelo de Belmonte, construído bem no alto e em posição dominante sobre uma das margens do rio Zezer. O Museu dos Descobrimentos, a antiga judiaria e a sinagoga, o Museu Judaico e o Ecomuseu do Zezer. A Covilhã foi a região da Beira Baixa mais afamada pela sua produção de tecidos. Aqui passava a Estrada da Lã, por onde almocreves levavam lãs de Espanha até Tomar. Visita o Museu dos Lanifícios, conhecido como Muslã, e o Museu Mineiro, que está instalado no interior de um antigo tanque de combustível, o maior gasómetro do mundo, e oferece uma verdadeira viagem aos tempos áureos da exploração de wolfrânio e representa uma justa homenagem à figura do mineiro. Passa no Museu do Queijo, verdadeira viagem sensitiva e única em Portugal. Dá a conhecer a fauna e a flora no contexto da Serra da Estrela. E porque na primavera a cereja é a rainha da zona, foi criado o Centro Interpretativo da Cereja. No centro histórico, aproveita para conhecer a Igreja de Santa Maria e os seus inesquecíveis azulejos. No Fundão, a arte e a cultura ocupam um lugar de destaque num riquíssimo património civil e religioso, com um número grande de museus, igrejas, capelas e outros edifícios de importância. Destaque para a Igreja Matriz com a sua fachada barroca, o edifício dos Passos do Conselho, que foi onde esteve instalada a Fábrica Real Pombalina, o castelo, construído na vila de Castelo Novo e que possui um pelourinho, o lugar da forca com duas caveiras gravadas numa pedra. A Igreja Matriz, o Convento do Seixo, do século XVI, hoje praticamente em ruínas e que pertencia aos frades capuchos. A Capela da Ourada, do século XIV, que possui um retábulo de alabastro, uma pia de água benta e a imagem da Nossa Senhora das Graças, esculpida em pedra ansã. Como curiosidade, de referir os chafariz dos 8 bicos. Segundo a tradição, se algum rapaz solteiro beber a água deste chafariz, irá certamente casar com uma rapariga do Fundão. Podes fazer uma caminhada ao longo das margens do rio Zezer, onde a serenidade das suas águas e os cheiros da floresta acompanham a descoberta das aldeias do Xisto da Barroca e Janeiro de Cima. Continuamos até Oleiros, onde existem inúmeros moinhos de água ao longo das margens das ribeiras e são movidos pela força das correntes. Destaca-se a passagem pelo escarpado litológico das Fragas de Água d'Alta, Orvalho. Visita a Capela de Santa Margarida, sendo nas imediações dela que se realizam anualmente, em sua honra, as festas da vila. Vamos agora até Proença Nova. Aqui podes desfrutar ao máximo da vida ao ar livre, do contacto com a natureza e conhecer aldeias típicas. Existem muitas praias fluviais, moinhos de água, passeios pedestres e o Centro de Ciência Viva da Floresta prometem rechear o teu dia de aventura. A Sertã é um concelho com muito por descobrir através dos seus monumentos e paisagens. Pontes Filipinas, o Castelo da Sertã, que é raro no país por ter as 5 quinas, o Seminário das Missões de Cernasto do Bom Jardim, o Monte da Senhora da Confiança e o Moinho das Freiras, estações de arte rupestre da Fechadura e da Lajeira, entre outros locais dignos de visita. Aqui existem calhaus de quartzito muito raros, dada a sua formação, que são designados de ranas. Entre a Sertã e Vila de Rei está o Centro Geodésico de Portugal. Se medires o mapa de Portugal com uma régua e achares o ponto exato do centro, é aí que estás. A 600 metros de altura, com uma visão de 360 graus, podes observar a Serra da Lousã e, se o céu estiver limpo, até a Serra da Estrela, que fica a mais de 100 km. Com uma água límpida e cristalina, a praia fluvial do Penedo Furado também merece uma visita e um mergulho. Neste distrito nasceram alguns nomes bem conhecidos,
como o antigo Presidente da República Ramalho Yanes, o ator Nuno Melo e os escritores Francisco Vieira de Almeida e Fernando Namora. As lendas deste distrito que vamos contar são a lenda da praga dos gafanhotos e a lenda do cabeço da cantareira. Vamos ouvi-las?